Ministros, vamos dar início à abertura da 4ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando pela leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 23 de fevereiro de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Edson Fachin. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h16, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, considero aprovada a ata. Comunico aos eminentes integrantes da Corte que a segunda parte da sessão será presidida pela ministra Rosa Weber. Medida cautelar em ação direta de constitucionalidade 7.058, correspondendo ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16º, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. A resenha é a seguinte: após o voto do ministro André Mendonça, que conhecia da ação direta, deferia a medida cautelar para fins de suspensão da eficácia do artigo 12, inciso 27º, da Lei Federal, e, em adendo, votava pela manutenção do mesmo valor praticado no fundo nas eleições de 2020, com correção monetária pelo IPCA, a contar do primeiro dia útil do mês de junho de 2020, o julgamento foi suspenso. Então, agora, na ordem de votação, votará Sua Excelência, o excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, senhora secretária da sessão, meu boa tarde a todos. Para o voto, ministro. Não farei leitura do relatório, mas irá, com a juntada do voto completo, passo direto ao voto. Antes de mais nada, caberia desde já apontar a impropriedade do que é articulado na inicial quanto à alegada violação da Lei Complementar 101 de 2000 e da Lei 9.504 de 97. Conforme suscitado no parecer do eminente procurador-geral, voltada à legislação infraconstitucional de regência, foge do escopo de análise do controle constitucional. Ministro Nunes Marques. Texto constitucional. Ministro Nunes Marques, é para nós tentarmos consertar já logo no início a fala de Vossa Excelência, em vários momentos, está sendo cortada. E aí isso vai ocorrer certamente no decurso do voto. Provavelmente. Eu já, inclusive, alterei a conexão, saí do Wi-Fi e estou com a conexão fornecida. De novo. Agora, só até a explicação de Vossa Excelência cortou. Vossa Excelência tem alguma pessoa técnica aí do seu lado? Não, eu acho que é o problema com a internet, não é o equipamento. Eu já saí do Wi-Fi, já coloquei o token do tribunal e continua tendo essa falha de conexão. Agora foi bem. Vamos aguardar o voto de Vossa Excelência. Se algum colega sentir, precisa... Eu retomo o voto, né? Tá bom. Suscitado no parecer do eminente procurador-geral, a articulação voltada à legislação infraconstitucional foge do escopo de análise do controle concentrado, cujo parâmetro único é o texto constitucional. Ainda assim, atento à finalidade última da... Era o ponto para acompanhar o eminente relator no conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade. Entender que a controvérsia merece ser examinada pelo plenário do Supremo. Mas, por análise de mérito, para tanto, inicio o meu pronunciamento ressaltando a importância do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no que toca à concretização de um processo democrático material. O mencionado fundo é responsável pelo financiamento público das candidaturas
e reflete a solução encontrada pelo Congresso Nacional para o pronunciamento contido na ação direta de inconstitucionalidade número 4050, oportunidade na qual o Supremo assentou a pecha de inconstitucionalidade do financiamento das campanhas eleitorais por meio de doações originadas de pessoas jurídicas. Buscou-se no erário público a fonte de custeio para o processo eleitoral, possibilitando maior isonomia e despersonalização deste importante momento democrático, que é a apresentação de candidaturas, propostas e projetos ao eleitor brasileiro. Conforme disciplina introduzida a Lei 9.504, de 97, por meio das leis 3.487, de 2017, 3.877, de 2019, o fundo é constituído por dotações orçamentárias da União em um ano eleitoral em valor ao menos equivalente. 1. Ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei. 2. Ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual, artigo 16C. Em sua distribuição entre os partidos, para o primeiro turno das eleições, observará os seguintes critérios, artigo 16D. 1. 2%, divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados na Superior Eleitoral. 2. 35% dividido em pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 3. 48% dividido entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares. 4. 15% dividido entre os partidos na proporção do número de representantes federal, considerada as legendas dos titulares. Para fins do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral, ressalvados os casos dos detentores de mandato que migraram em razão de o partido pelo qual foram eleitos não ter cumprido os requisitos. Parágrafo 3º, posto no inciso 4, caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral, bem como os senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no primeiro quadriênio de seus mandatos. É dizer, portanto, que, uma vez estabelecida na lei orçamentária, a distribuição dos recursos se dará em função do desempenho eleitoral dos partidos na eleição geral anterior para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por fim, descendo as minúcias, os procedimentos administrativos de eleição do fundo e sua repartição aos diretórios nacionais de cada partido político vieram a ser tratados pela resolução 23.605, de 17 de dezembro de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral, responsável por explicitar critérios objetivos, como a forma com a qual a Direção Executiva Nacional das Agremiações teve a parte do montante repassado, o que, previamente prescrito, em nada veio a ser modificado ou contrariado pela norma Ora e Análise, a qual se limitou a descrever as diretrizes, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a fixação do montante de recursos a ser destinado ao referido fundo. E ainda que tais critérios de instituição e repartição do fundo de 504 e 97 possam ser objeto de questionamentos, não se está na presente ação apreciando a constitucionalidade de tal sistemática. Assim, ressalto o relevo de se ter em mente tanto a importância do Fundo Especial quanto a sua forma de funcionamento, para desde já assentar minha compreensão de que, na presente ação direta, estamos dentro de um campo de escolhas legítimas conferidas ao Poder Legislativo. Muito embora reconheça a possibilidade de o Supremo adentrar no controle de normas orçamentárias, tendência que vem sendo reafirmada em inúmeros julgados, dentre os quais menciono a ADI 4048 e Gilmar Mendes, é imprescindível guardar certa deferência institucional em relação às Só um momento, ministro Nunes Marques. Eu estou conseguindo acompanhar pelo voto escrito.
Todos os colegas têm o voto escrito? Então, eu vou pedir, então, para Vossa Excelência, quando falhar de maneira muito expressiva, repetir o que falou. Agora, por exemplo, o ministro Nunes Marques congelou. Ministro Nunes Marques, Vossa Excelência nos ouve? Não ouve. Em prol do bom andamento dos trabalhos, eu vou fazer o seguinte, eu vou colher o voto do ministro Alexandre de Moraes com as devidas regras, porque o ministro Nunes Marques agora nem está aparecendo no nosso... Eu acho que devíamos esperar um pouquinho, ele já começou a votar, né? Pois é, mas ele não está votando, Vamos tentar resgatar. Não, eu, por mim, espero até o intervalo sem problema. A gente tem informação da TI de como está a situação? Porque o problema é com ele lá, né? Ele entrou, usou até um outro sistema para poder, né? A secretária está aqui. Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, mas o ministro relator parece-me que também não está no ar, pode ser não estava no ar. Ele voltou agora. Não, o relator. A Vossa Excelência se refere ao relator, ao ministro André Mendonça. O ministro Cássio acaba de voltar. Esse ministro Cássio acaba de voltar, como disse o ministro Barroso. Só não voltou ainda o ministro André, que é o relator. Mas pode ser que seja só a imagem, né? Ministro André, nos ouve? Só para o ministro Barroso, só para dar um alento a todos, a partir de março nós vamos voltar às sessões presenciais. Então, não vamos ficar refém dessas máquinas. Acho ótimo. Ministro André já voltou. Nos ouve, ministro André? Ministro Cássio, Vossa Excelência pode prosseguir. Rememoro, assim como fez o eminente relator, as razões de decidir adotadas pela Corte da Lei 5468, ministro Luiz Fux, oportunidade na qual traçou-se importante baliza quanto ao controle de constitucionalidade do processo orçamentário para assentar não apenas que a jurisdição constitucional, em face da tessitura aberta de conformação legislativa prevista no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição, não detém capacidade institucional automática ou pressuposta e não pode empreender, no âmbito do controle abstrato, a tarefa de coordenação entre o plano plurianual e as respectivas leis e diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais, mas também que, diante da ausência de abusividade, deve-se declarar que a função de definir receitas e despesas do aparato estatal é uma das mais tradicionais e relevantes do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário, no caso, uma postura de deferência institucional em relação ao debate parlamentar, sob pena de indevida e legítima tentativa de esvaziamento de típicas funções institucionais do Parlamento. Volto eu. Ora, se a definição do orçamento vem a ser uma das atribuições precípuas do legislador, o que dizer, então, da fixação de critérios para dimensionamento da verba destinada ao financiamento público das campanhas eleitorais? Momento máximo de nosso processo democrático de escolha dos representantes do povo. É necessária cautela no exame da questão, sob pena de implicar na vulneração ao princípio da separação harmônica dos poderes basilar de nossa República Federativa. É a partir de tal premissa que analiso as alegações postas para julgamento nesta ação direta. 1. Quanto à alegada usurpação de competência do Poder Executivo. Afasto, assim como apontado pelo eminente relator, o argumento referente ao suposto vício de constitucionalidade formal decorrente da não apresentação pelo chefe do Poder Executivo Federal do dispositivo em tela. De partida, verifico a impropriedade da alegada vulneração
ao que disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição, tendo em vista que a reserva de iniciativa estabelecida em tal norma se volta tão somente aos territórios federais. Nesse sentido, menciono a ADI 2447, ministro Joaquim Barbosa. No mais, muito embora a Constituição atribua, nos termos do artigo 165, ao Poder Executivo a iniciativa de propor projetos de lei voltados a disciplinar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, compete privativamente ao Presidente da República enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos na Constituição. Vale destacar também a expressa autorização ao Legislativo para proceder com emendas, desde que haja pertinência temática e não se revele aumento de despesas. Nesse sentido, não quer demais recordar da expressa disposição constitucional direcionada à possibilidade de emenda parlamentar a projetos de lei de iniciativa diversa. Menciono, a título ilustrativo, o que é decidido na ADI 1050, ministro Celso de Mello. O poder de emendar projetos de lei, que se reveste de natureza eminentemente constitucional, qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário de poder de iniciar o processo de formação das leis, pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que, respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República, as emendas parlamentares não importem aumento de despesa prevista no projeto de lei e guardem afinidade lógica com a proposição original. Como eu. Por fim, quando em jogo lei orçamentária, a atuação do legislador encontra-se condicionada à disciplina contida no artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, salvo as expressas à federação voltada ao aumento de despesa por meio de emenda em projeto de lei de iniciativa diversa. Nessa linha, rememoro o que é decidido pelo Pleno. Por ora, considerada a relevância do pedido formulado, é suficiente ter-se em conta o disposto no artigo 63, inciso 1 da Carta da República, de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º, no que disciplina problemática concernente ao orçamento. ADI 1954, em sede de medida cautelar, ministro Marco Aurélio. Esse é o contexto. Observo que a emenda que originou a norma ora impugnada bem atende às balizas constitucionais concernentes à matéria. Isso porque, antes de mais nada, é importante ter em mente a finalidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, por si só, não traz em seu escopo a introdução de dotação orçamentária. Assim, não há que se falar de partida em aumento de despesas, uma vez que essa última apenas se verificará quando da elaboração do orçamento anual. Todavia, como acima mencionado, a própria Constituição reconhece a possibilidade de emenda ao orçamento implicar aumento de despesa, desde que observado o regramento contido no artigo 166, parágrafo 3º e 4º, enquanto exceções à vedação trazida pelo artigo 61, parágrafo 1º, 2A e 63, inciso 1 também do texto maior. E, ainda que assim não fosse, a própria legislação de regência, do artigo 16C, inciso 2, da Lei 9.504 de 97, condiciona eventual majoração dos valores à proporcional redução dos recursos reservados às emendas de bancada estadual impositiva. A disciplina vem reiterada pelo artigo 13, parágrafo 4º, inciso 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a versar que o projeto de lei orçamentária de 2022 conterá reservas específicas para atender a emendas de bancada estadual de execução obrigatória, em montante correspondente ao previsto no artigo 3º da emenda à Constituição número 100 de 2019, descontados os recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 16C da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. Não há que falar, portanto, em aumento de despesas, que afasta, desde já, a alegada vulneração do artigo 167 da Constituição. Por força da própria sistemática acima aludida,
o valor da reserva do fundo será descontado do montante de outra despesa, qual seja o montante disponível ao atendimento das emendas de bancada estaduais e do Distrito Federal, transformando o resultado em operação de conta zero. De outra sorte, também não se pode afirmar a inexistência de LDO já versada sobre o fundo e a necessidade de a orçamentária conter reserva específica. Sob tal ângulo, se deu a atuação do Parlamento ao estabelecer, por meio da emenda inserida já na LDO, os critérios para a definição do respectivo montante, responsáveis por aprimorar os parâmetros definidores do referido fundo, previstos no artigo 16C da Lei 9.504 de 97. No mais, não se deve alegar, como faz crer o autor, que o veto e a posterior derrubada serviriam ao propósito de demonstrar o aludido vício de iniciativa. Antes de mais nada, revelam o adequado processo legislativo e o saudável diálogo institucional nos estritos termos da Constituição Federal. Quanto ao ponto, constata-se que a própria subchefia para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República assim esclarece. Item 8. De saída, cumpre advertir que o dispositivo, ora contestado pela presente ADI, foi vetado pelo senhor Presidente da República por contrariedade ao interesse público, com os seguintes argumentos. Referido veto, como sabido, foi posteriormente derrubado pelo Congresso Nacional, com que culminou na promulgação do inciso 27 do artigo 12 da Lei 14.194, 2021. O veto presidencial, como vista lures, não se deu por razões jurídico-legais, e sim, é importante fixar que o objeto do presente pedido de informações já foi integralmente apreciado por esta subchefia para assuntos jurídicos, SAGE, quando da análise do autógrafo, não tendo sido identificado em relação ao dispositivo ora questionado, óbices de índole constitucional. Continuo. Assim, a constatação de que o inciso 27 do artigo 12 da LDO de 2022 foi inserido por aventada inconstitucionalidade for um plano plurianual. Também não procede o argumento contido na inicial quanto à suposta incompatibilidade da disciplina trazida pelo inciso 27 do artigo 12 da LDO de 2022, com o que estipulado no plano plurianual. Na leitura do que estabelecido na Lei 13.971 de 2019, e da própria razão de ser de referido diploma normativo, e deita raízes no artigo 165, parágrafo 1º da Carta Maior, cumpre atentar que o plano plurianual é norma voltada ao planejamento orçamentário de longo prazo, uma vez que estabelece diretrizes, objetivos e outras metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Nas palavras de Ricardo Lobo Torres, é planejamento conjuntural para a promoção do desenvolvimento econômico, do equilíbrio entre as diversas regiões do país e da estabilidade econômica. Hoje, no seu Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário, volume 5. É de se estranhar, sim, que se espera estar previsto em referido Estatuto de Planejamento norma voltada ao financiamento de campanha eleitoral de um determinado ano. Gastos estes que, pela própria natureza, não se prolongam ao longo de diferentes exercícios. Não compreendo, como inerente ao PPA, tal previsão específica, não sendo possível atribuir a pecha de inconstitucionalidade ao dispositivo em análise ante a ausência de menção específica ao aludido fundo. Nesse sentido, ainda tenho como incabível o argumento formulado na inicial de que as razões do veto ressaltariam suposta contrariedade ao plano plurianual. Isso porque, da leitura das razões ali lançadas pelo chefe do Executivo, nada há em relação à aludida incompatibilidade, limitando-se a manifestação a apontar possíveis impactos negativos de eventual aumento de verbas destinadas ao fundo para execução de obras e políticas de interesse social ante um cenário de restrição orçamentária. A afirmação, todavia, não implica um salto para a alegada inobservância ao que estabelecido no PPA e, por consequência, ao artigo 166, parágrafo 4º da Constituição. Da suposta contrariedade à sistemática da lei das eleições. Afasto ainda a alegação segundo a qual os critérios adotados pelo inciso 27 do artigo 12 da LDO de 2022
para determinar os valores que integram o Fundo Especial de Financiamento Partidário, contrariam o artigo 16C da Lei 9.504 de 97 e os artigos 4º e 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como acima mostrado, o desenvolvimento de tal linha argumentativa mostra-se, data vênia, impróprio em sede de controle concentrado, justamente por envolver o cotejo de diplomas normativos infraconstitucionais. Eventual contrariedade à Constituição, se houvesse, seria reflexa, o que acena com a inviabilidade no ponto da presente ação. No mais, ainda que assim não fosse, é importante verificar que a norma ora impugnada em nada transborda as balizas do que disposto no artigo 16C, inciso 2, da Lei 9.504 de 97. Cuida tão somente de estabelecer os critérios para apuração do percentual ali indicado. Nesse sentido, o trecho da manifestação da Advocacia Geral da União, que bem ilustra o ponto. Na atual redação do inciso 2 do artigo 16C, o legislador ordinário optou por não precisar o percentual dos recursos das emendas de bancada estadual a serem direcionados ao fundo. Por isso, a aplicação do comando demanda a edição de uma norma orçamentária que integre aquele enunciado, estabelecendo esse percentual em cada ano da eleição. Ademais, a referência feita ao montante previsto no inciso 1 do artigo 16C não traduz absolutamente uma inovação na matéria. Retorno eu. Sob o ângulo, vale destacar que o próprio artigo 16C da Lei 9.504 de 97 vem a definir em seu caput que a instituição do fundo deveria observar um valor ao menos equivalente. O ponto, como bem ressaltado pelo eminente relator, indica a existência de um patamar mínimo prescrito na lei de eleições, passível de ser complementado pela opção política do legislador quando da elaboração do orçamento, afastando com isso qualquer pecha de inconstitucionalidade. O alegado desvio de finalidade e afronta ao princípio da moralidade. Por fim, como último eixo argumentativo consignado na presente ação direta, cumpre enfrentar a alegação de que haveria um caráter abusivo nos valores decorrentes da previsão contida no inciso 27 do artigo 12 da LDO de 2022, a ser direcionada ao FEFC, o que contrariaria o princípio da moralidade administrativa, em especial por representar o favorecimento de um dado conjunto de partidos políticos. Conforme explicitei no início da minha exposição, o modelo de financiamento de campanhas eleitorais, voltando-se a suprir o processo eleitoral com condições materiais de existência. Decorre de uma opção legítima do legislador de, em atenção ao que decidido pelo Supremo na ADI 4650, conferir os meios necessários para que as mais diversas candidaturas se façam presentes no jogo democrático. Sob esse ângulo, inclusive, cabe destacar a determinação por meio da Resolução 3.605, de 17 de dezembro de 2019, do TSE, para que cada partido destine parte do valor repassado pelo FEFC a candidaturas femininas e de pessoas negras, nos termos do decidido na ADI 7 minutos e na DP 750, o que ressalta, uma vez mais, a importância pública, por demais avançar a opção legislativa cristalizada pela LDO, voltada ao dimensionamento do orçamento responsável por suprir os custos de um processo eleitoral geral, como o que ora se avizinha. Nunca é demais lembrar que o FEFC é algo novo na experiência pátria. Instituído em 2017, é um instrumento que se fez presente em apenas 2 pleitos eleitorais, caminhando para o 3º agora, em 2022. É dizer, nada mais justificável que venha a sofrer aperfeiçoamentos no campo legislativo e os valores a ele destinados venham a ser redimensionados a partir das experiências pretéritas para montante que se entenda adequado. Afirmar a inexistência de motivação ou mesmo uma falta de transparência para tanto poderia nos conduzir à errônea premissa de equívoco do legislador, ou mesmo que este estaria atuando em benefício próprio, em detrimento de toda a sociedade. Não posso partir de tal premissa,
sob o risco de colocar em dúvida não apenas a atuação do Parlamento e, ao final, a própria presunção de constitucionalidade das leis dela decorrentes, mas também a deliberação envolvida na elaboração do dispositivo impugnado, aperfeiçoada que foi pelo importantíssimo diálogo institucional entre Executivo e Legislativo, contando, inclusive, com veto presidencial e a respectiva derrubada pelas casas legislativas. Não se está a afirmar que o processo deliberativo não possa ser aprimorado, em especial quando envolvido o orçamento, voltando-se sempre à promoção de uma maior transparência e controle por parte da opinião pública quanto às razões públicas adotadas para determinada alocação. Como fiz ver quando do recente julgamento da medida liminar na ADPF 850, 851 e 854, ministra Rosa Weber. Texto de graves restrições orçamentárias, o controle político quanto às escolhas alocativas realizadas no âmbito do Poder Legislativo se mostra importante, inclusive como forma de possibilitar que a sociedade civil colabore com o Parlamento na busca pela concretização de maior eficiência no uso dos recursos públicos. Assim, a falta de transparência inerente ao procedimento envolvendo referidas emendas, indicada até mesmo pelo Tribunal de Contas da União, atrai a necessidade de correção de rumos, com a exortação para que o Congresso proceda ao aprimoramento na busca pela concretização do princípio da publicidade. Retorno eu. Ocorre que, assim como aludi naquela ocasião, entendo ser passo demasiadamente largo a definição a posteriori pelo Supremo de como deveria se dar, quanto ali se discutiu de elaboração do orçamento, aqui avançamos para questionar a própria opção alocativa e glosá-la como imprópria ante a ventada abusividade. Não se pode partir da máxima vênia de referida crítica, uma suposta falta de razão pública para o dimensionamento tido por desproporcional desta ou daquela alocação, como justificativa para, desde já, glosar as escolhas do legislador. Ora, a fixação da verba pública destinada ao fundo é campo de atuação eminentemente político, e o resultado de tal processo, desde que respeitadas as regras previamente fixadas, em nada pode representar desvio de financiamento. Não se quer aqui justificar o montante fixado pelo legislador, em especial no presente contexto de restrição orçamentária e necessidade de investimentos públicos. Todavia, entendo ser incabível adentrar no mérito da opção legislativa para partir de preconcepções próprias e alheias ao processo democrático de escolha política, redesenhar o arquétipo do financiamento público das campanhas. A medida até mesmo poderia levar o Supremo à árdua e imprópria atribuição de se imiscuir nos juízos de conveniência e oportunidade políticas de cada dotação orçamentária, tecendo juízo de valor quanto à exorbitância ou à pequeneza de determinada alocação feita, legitimamente, pelo legislador. Sob essa perspectiva, inclusive, cumpre, uma vez mais, rememorar o que é decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5468, ministro Luiz Fux, do qual colho o seguinte trecho do voto condutor. No caso, tenho por decisivo o aspecto de que, diante da ausência de abusividade, deve-se reconhecer a fixação de receitas e de despesas do aparato estatal, uma das mais clássicas e relevantes do Poder Legislativo. Tal atribuição institucional merece, na espécie, não somente deferência, mas também de ser preservada pelo Judiciário, sob pena de indevida e legítima tentativa de esvaziamento de típicas funções parlamentares. A fundamentação constante do relatório final da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, por mais polêmico que seja o seu conteúdo, não compromete a validade da redução legislativa, desempenhada por ambas as casas legislativas federais, quanto às dotações orçamentárias destinadas ao segmento judicial trabalhista 2016. Volto eu. Sob tal ângulo, surge completamente descabida a alegação genérica de que o aumento das despesas destinadas ao FEFC importaria no favorecimento a determinadas agremiações políticas, atendendo aos interesses destes ou daqueles partidos. Ora, como fiz ver, os critérios de repartição dos recursos vêm previamente estabelecidos na legislação própria e em nada foram alterados pela norma ora impugnada, que tratou tão somente de esclarecer os elementos previstos na legislação eleitoral próprios ao custeio do fundo eleitoral, tudo dentro do seu espaço legítimo de atuação.
a existência de diferentes agremiações com tamanhos e pesos diversos em decorrência do desempenho em eleições pretéritas é reflexo do jogo democrático, tendo sido esse, inclusive, o critério legalmente definido para a repartição dos recursos do fundo. Sob esse aspecto, não entendo plausível a articulação formulada na presente ação direta de inconstitucionalidade, razão pela qual, desde já, assento a improcedência dos pedidos nela contidos. Todavia, superada a análise de tais argumentos trazidos na inicial e concluindo pela improcedência destes, cumpre agora avançar na apreciação dos fundamentos formulados pelo eminente relator para balizar, no entender de Sua Excelência, a procedência do pedido cautelar. Destaco, em um primeiro momento, que, embora compartilhe do entendimento consolidado desta Corte, segundo o qual o controle concentrado de constitucionalidade comporta causa de pedir aberta, possibilitando o enfrentamento do diploma legal atacado em face da Constituição Federal como um todo, é necessário que se questione eventuais limites a tal cognoscibilidade ampla. Digo isso em atenção a uma certa dialeticidade argumentativa, inerente até mesmo ao controle abstrato, tendo em vista a solicitação de informações das autoridades envolvidas, bem quanto das manifestações apresentadas pela Advocacia Geral da União e pela Procuradoria Geral. Em sentido similar, Ana Paula de Barcelos afirma que, sobre a motivação, como é corrente, o STF entende que, no âmbito de processos de controle de constitucionalidade, a causa de pedir é aberta. Isto é, o tribunal, embora limitado pelo pedido formulado, não está vinculado aos fundamentos apresentados pelo autor da ação, de modo que a norma impugnada pode ser declarada inconstitucional por razões diversas das suscitadas pelo requerente na petição inicial. É perfeitamente possível, portanto, e não chega a ser incomum, que os fundamentos de determinada decisão tomada pela Corte não tenham sido alvo de qualquer manifestação específica das instituições participantes do processo ou dos amici curiae eventualmente admitidos no feito. Esse quadro não parece o ideal por ao menos duas razões que se passa a expor. Em primeiro lugar, porque a natureza objetiva do processo de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que verdadeira em alguma medida, não afasta a realidade dos interesses em disputa e dos impactos que as decisões nessa espécie de processo produzem sobre a sociedade geral e sobre grupos dentro dela em particular, dependendo do tema em debate. Em segundo lugar, porque as garantias do contraditório e da motivação do âmbito dos processos de controle concentrado de constitucionalidade devem ser compreendidas à luz dos princípios republicano e democrático, que conduzem justamente o tema a soluções muito próximas daquelas adotadas no novo CPC. Volto eu. Ainda que se reconheça a amplitude aos debates e à intervenção dos diversos atores, considerado o alcance abstrato da proclamação do julgamento, é necessário refletir quanto ao tema, ainda que em oportunidade futura, inclusive como forma de possibilitar uma efetiva contribuição a todos os envolvidos do controle concentrado. Para a presente controvérsia, todavia, cumpre adentrar nas questões trazidas à apreciação, até porque muitas das premissas das quais parto já se encontram acima contempladas. Destaco, entretanto, e com a devida vênia ao eminente relator e aqueles que venham a acompanhá-lo, a divergência quanto a tais fundamentos, como passaria a expor. Como articulado em seu bem fundamentado voto, no entender do relator, a necessidade de suspensão cautelar do artigo 12, inciso 27 da Lei 14.194 de 2021, decorreria de três razões. 1. A parametricidade entre a LDO e a LOA, resultante da rejeição do veto presidencial. 2. A observância da anualidade eleitoral. E 3. Potenciais violações perpetradas pela decisão financeira impugnada em face da segurança jurídica e da prudência fiscal. Primeiro item, quanto à questão da parametricidade entre a LDO e a LOA. Quanto ao primeiro eixo argumentativo apresentado, compreendo não haver que falar em contrariedade ao disposto nos parágrafos 2º e 5º do artigo 165 da Constituição Federal, uma vez que não observo na espécie uma invasão pela LDO da reserva material destinada à LOA. De acordo com o voto condutor, haveria indevida expansão regulatória, com a Lei de Diretrizes promovendo verdadeira antecipação alocativa, imprópria ao respectivo escopo. Conforme consignado no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas,
em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer de aplicação das agências financeiras. Por outro lado, dispor sobre 1. O orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento de investimento das empresas, em que a União, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. E 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Esse, portanto, que é a atribuição da LDO é estabelecer as balizas à lei orçamentária anual, orientando a respectiva elaboração desta última com vistas a concretizar o plano maior formulado no PPA. Quanto à LOA, cabe trazer a previsão específica de receitas e a fixação de despesas para aquele exercício financeiro, não podendo versar dispositivo estranho a tal atribuição. Parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição. Sob esse ângulo, sempre importa ressaltar que, conquanto oriente a LOA e balize sua elaboração, as disposições trazidas na LDO não exaurem a atuação do Congresso Nacional quando da tramitação do projeto de lei orçamentária, nem mesmo criam direitos a terceiros. E nem poderia ser diferente. Isso porque, muito embora estabeleça importantes parâmetros e delimite o campo de atuação do legislador orçamentário, os quais devem ser necessariamente observados quando da elaboração da legislação alocativa, a lei de diretrizes jamais criará a despesa em si, devendo esta ser expressamente prevista na lei orçamentária anual. Dito isso, com toda a vênia, deixo de acompanhar o fundamento suscitado pelo eminente relator. É que, da leitura do dispositivo impugnado, não vislumbra a fixação de qualquer dotação orçamentária em si, ou mesmo uma suposta antecipação alocativa, mas tão somente a especificação dos critérios a serem adotados no cálculo dos recursos destinados ao FEF, que já vieram abordados na respectiva lei instituidora. Transcrevo uma vez mais o dispositivo em debate. Artigo 12. O projeto de lei orçamentária de 2022, a respectiva lei e os créditos adicionais discriminarão, em categoria de programação específicas, as dotações destinadas a inciso 27, especial de financiamento de campanha, financiado com recursos da reserva prevista no inciso 1 do parágrafo 4 do artigo 13, no valor correspondente a 25% da soma das dotações para a Justiça Eleitoral para o exercício 2021 e as constantes do projeto de lei orçamentário para 22, acrescentado do valor previsto no inciso 1 do artigo 16C da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97. Vejam que a medida se limita a trazer fórmula que irá parametrizar a dotação contida na lei orçamentária, não criando a despesa em si. Tem para mim que se leve em conta o exato cumprimento do que prescrito no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, tendo em vista que, ao determinar que a lei orçamentária discriminará crédito para as dotações destinadas a um determinado fundo, cuja finalidade é o custeio das campanhas eleitorais, a LDO atendeu, sob esse ângulo, a finalidade de orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Isso porque, se o artigo 16C da Lei das Eleições vem a estabelecer um piso conforme acima aduzi, é bem verdade que, para as eleições gerais do ano de 2022, a respectiva LDO veio a prescrever um teto para tais despesas a serem posteriormente fixadas via LOA. Ou seja, entendo impróprio articular que, por meio da LDO, o Congresso haveria antecipado um dado valor, até porque se observa da própria fixação na LOA um patamar inferior àquele alegadamente estipulado pelo artigo 12, inciso 27 da LDO. Houve alocação de 4,9 bilhões de reais em face dos estimados 5,7 bilhões de reais. É dizer, uma vez mais, a lei de diretrizes não exaure e nem exauriu a atuação do Congresso quando da elaboração do orçamento. Muito embora possa se argumentar que a partir da disposição seja possível alcançar um valor específico, não vislumbro, portanto, a extrapolação dos limites constitucionalmente reservados à lei de diretrizes orçamentárias. Ao ponto, observo que o aventado pela Procuradoria da Fazenda Nacional no parecer CI 20.923/2021-ME, juntado ao processo, quanto das informações prestadas pela Presidência da República.
No item 15, antes de finalizar o tópico sobre a inconstitucionalidade formal, acrescentamos um argumento a contrário senso. Então, pedimos que a peça legislativa e as, digamos, opções orçamentárias sejam encaradas sob um prisma invertido. O Parlamento brasileiro, na intenção de dedicar futuramente este recurso ao fundo partidário, tinha duas opções: inserir um dispositivo apenas na lei orçamentária anual, somente, ou inserir desde já um dispositivo na lei de diretrizes orçamentárias antes mesmo da elaboração da lei orçamentária anual. A opção por colocar a previsão na LDO não pode ser taxada de errada. Vê-se que, em um passado recente, o Brasil enfrentou um processo político justamente com base em ações, opções e interpretações de leis e atos orçamentários. Daí que a previsão deste fundo na LDO é providência que não destoa dos princípios do planejamento e da transparência orçamentária, muito pelo contrário. Portanto, antes de ser uma violação das regras orçamentárias, a inserção de dispositivo prevendo recursos ao fundo é uma medida legítima e que atende aos princípios constitucionais orçamentários. Volto eu. E sendo esse o contexto, com mais razão ainda, o legislador, ao cuidar de esclarecer, mediante dispositivo em LDO, as balizas daquilo que viria a ser alocado mediante lei orçamentária a título de FEFC. Até porque, sem os parâmetros autorizativos em LDO, eventualmente a própria dotação orçamentária prevista na LOA poderia carecer de fundamento legal. Há, assim, evidente diálogo entre ambos os diplomas, não podendo se afirmar, sob qualquer ângulo, em usurpação de competência. Por fim, nunca é demais rememorar o que é afirmado pelo Supremo quando do julgamento da já mencionada DI 5468, ministro Luiz Fux, que frisou, em face da tessitura aberta de conformação legislativa prevista pelo inciso 1º do artigo 66 da Constituição, não detém capacidade institucional automática ou pressuposto e não pode empreender, no âmbito do controle administrativo, a tarefa de coordenação entre o plano plurianual e as respectivas leis, diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais. Quer dizer, a coordenação e parametrização da legislação orçamentária é atribuição própria ao legislador, não podendo ao Supremo adentrar a priori em tal exame. Quanto à aludida inobservância da anterioridade eleitoral, também não acompanho, com a máxima vênia, o argumento relativo à inobservância do artigo 16 da Constituição, daquilo que versa o princípio da anterioridade quanto à lei que implica alteração no processo eleitoral. No meu modo de ver, antes de mais nada, é necessário se ter em mente que a disciplina trazida pelo artigo 12, inciso 27 da Lei 14.194 de 2021 não inaugura nenhuma nova forma de financiamento das campanhas eleitorais. Conforme a disciplina apenas atua dentro das balizas estabelecidas pelo artigo 16C da Lei 9.504 de 97, esclarecendo os critérios legais para a fixação da verba na lei orçamentária. Esta aqui não é mais destacar, não está sob análise na presença este ou aquele partido em detrimento dos demais. Isso porque o dispositivo em questão também não modifica os critérios de repartição da verba, de modo que, dentro do que previamente determinado pelo artigo 16D, cada partido político continuará recebendo proporcionalmente a mesma fatia do montante global conforme o desempenho nas eleições anteriores. É dizer, a princípio, todos os partidos deverão receber a respectiva cota dentro de regramento já estabelecido e que em nada foi alterado pelo dispositivo ora em análise. No mais, cabe destacar que a simples previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias não faz com que se quantifique exatamente a correspondente alocação na lei orçamentária destinada a restaurar a prescrição de norma na Lei do Congresso Nacional quanto à elaboração da lei orçamentária. Apontado por Ricardo Lobos Torres, é simples orientação ou sinalização de caráter anual para a feitura do orçamento, um plano prévio, fundado em considerações econômicas e sociais, para a ulterior elaboração da proposta orçamentária do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público. Ora, como referido valor, a princípio, só vem definido após a tramitação e aprovação do orçamento, e não da LDO em si, não bastando, portanto, o mero encaminhamento sequer do projeto de lei orçamentário pelo Executivo.
submeter a composição do fundo ao princípio da anterioridade representaria afirmar que a promulgação da peça orçamentária referente aos anos eleitorais deveria ocorrer sempre um ano antes das eleições, o que em muito reduziria o tempo hábil das discussões parlamentares a respeito do orçamento como um todo. Nesse sentido, como ressaltei, o próprio dispositivo responsável por instituir o fundo, ao tratar da respectiva Constituição, alude a um valor ao menos equivalente. Assim, observado tal piso, o valor a ser fixado necessariamente dependerá da opção alocativa, originada, sim, no encaminhamento do projeto de lei orçamentária pelo chefe do Poder Executivo, mas posteriormente aperfeiçoada pelo legislador, pelo meio de seu legítimo poder de emenda. E, embora exista um piso, é sempre possível que, enquanto resultado final do processo orçamentário, o valor destinado ao fundo possa ser superior a esse patamar mínimo. Sob tal ângulo, a prevalecer o entendimento do eminente relator, com a devida vênia, reconheceríamos, no limite, que a conclusão da elaboração do orçamento, a cada 2 anos, deverá observar a anualidade das eleições. Por fim, ainda que assim não fosse, é de se questionar em que medida eventual aumento geral das verbas responsáveis por o fundo implicaria, por si só, a deturpação do processo corrompendo ou deturpação, de modo a atrair a disciplina do artigo 16 da Constituição Federal. A resolução do TSE 21702 de 2004, que meramente explicitou a interpretação constitucional anteriormente dada pelo Supremo Tribunal Federal, não ofendeu a cláusula constitucional da anterioridade eleitoral, seja porque não rompeu a essencial igualdade de participação no processo eleitoral das agremiações partidárias e de respectivos candidatos, seja porque não transgrediu a igual competitividade que deve prevalecer entre esses protagonistas da disputa eleitoral, seja porque não produziu qualquer deformação descaracterizadora da normalidade das eleições municipais, seja porque não introduziu qualquer fator de perturbação desse pleito eleitoral, seja ainda porque não foi editada nem motivada por qualquer propósito casuístico ou discriminatório. ADI 3345, ministro Celso de Mello. No que toca especificamente às regras de financiamento das campanhas decorrentes da repartição dos recursos do fundo, o Supremo também já foi instado a se manifestar à luz da disciplina contida no artigo 16 da Constituição Federal, afastando a pecha de inconstitucionalidade ante as modificações trazidas no curso do ano eleitoral voltadas a incentivar candidaturas de pessoas negras. Menciono parte do que extraí da DPF 738, em sede de medida cautelar, ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 5 de outubro de 2020. Diz Sua Excelência, no caso dos autos, é possível constatar que o TSE não promoveu qualquer inovação nas normas relativas ao processo eleitoral, concebida em sua acepção estrita, porquanto não modificou a disciplina das convenções partidárias, nem os coeficientes eleitorais e nem tampouco a extensão do sufrágio universal. Apenas introduziu um aperfeiçoamento nas regras relativas à propaganda, ao financiamento de campanhas e à prestação de contas, todas com caráter eminentemente procedimental, com elevado propósito de ampliar a participação de cidadãos negros no embate democrático pela conquista de cargos. Medida cautelar referendada. Dessa forma, retomo eu, reportando-me a ADI 3741, ministro Ricardo Lewandowski, abro aspas, socorre ofensa ao princípio da anterioridade nas hipóteses de 1. Rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos ou candidatos no processo eleitoral. 2. Deformação que afete a normalidade das eleições. 3. Introdução de elemento perturbador do pleito. Ou 4. Mudança motivada por propósito casuístico. Assim, não se pode exigir de qualquer mudança legislativa a necessária observância ao princípio da anterioridade. Apenas aquelas que têm o potencial de rompimento com a igualdade previamente estabelecida para o respectivo pleito eleitoral devem observar a diretriz. Não compreendo, portanto, na prescrição contida da Lei de Diretrizes Orçamentárias, elemento a atrair tal disciplina, uma vez que eventuais verbas que vierem a ser alocadas a partir do orçamento e não da LDO, serão distribuídas entre os partidos políticos e candidatos, levando-se em conta os critérios previamente estabelecidos pelo artigo 16D da Lei 9.504, de 97.
quer dizer, todos os partidos e candidatos se beneficiarão, a priori, de um aumento das verbas destinadas pelo FEF, em conformidade com a distribuição fixada a partir do desempenho eleitoral anterior. Em que pese os valores alocados impressionarem, em especial a partir dos pleitos anteriores, não vislumbra a introdução, apenas por isso, de qualquer deformação ao processo eleitoral, conforme previamente estabelecido para as eleições gerais do presente ano. Quanto à aludida violação à segurança jurídico-orçamentária e à prudência fiscal. Por fim, o relator fundamenta a suspensão cautelar do mencionado dispositivo a partir de uma única premissa, de que o aumento substancial do fundo especial resultaria contrariedade à segurança jurídico-orçamentária e à prudência fiscal, com a alocação concorrente de receitas públicas para as campanhas eleitorais em detrimento dos demais gastos realizados com lastro nas emendas parlamentares de bancadas estaduais dotadas de caráter impositivo. Segundo afirma, a destinação dos fundos nos moldes fixados pelo Parlamento não implicaria apenas na falta de adequação em relação ao interesse público, mas iria contrariar um dever de proporcionalidade e razoabilidade inerentes às escolhas do poder público e passíveis de controle pelo Supremo, em especial sob a perspectiva do novo regime fiscal instituído pela Emenda Constitucional 95 de 2016. Com a máxima vênia dos que pensam em contrário, não compreendo na previsão orçamentária do financiamento das candidaturas particularidade própria a permitir tal juízo por parte da Corte. Muito embora concorde com o eminente relator no que toca à acirrada concorrência pelos recursos orçamentários, bem como a necessidade de, em um contexto republicano, sempre privilegiarmos a busca pela concretização de nossos objetivos constitucionais, não posso, pedindo novamente, venha ao eminente relator, de furtar a privilegiar a escolha implementada pelo legislador no presente caso, que, em legítima opção política, concluiu imperioso reforçar o financiamento público das campanhas eleitorais. Como dito acima, o financiamento público faz parte de um mecanismo desenhado para possibilitar a pluralidade do debate político, de modo a permitir que os mais diversos interesses possam, por meio dos respectivos partidos políticos, submeter seus nomes ao escrutínio eleitoral. Assim, não há como se afastar uma inerente finalidade pública no emprego de recursos públicos para tal objetivo. A polêmica surge em razão do risco de tal ordem de valores eventualmente causaria aos investimentos custeados pelas emendas de bancadas. Ocorre que tal concorrência por recursos é reflexo do próprio desenho institucional elaborado pelo legislador para buscar o financiamento de campanha. Desenho este que, reforço eu, não está em jogo na presente ação. Tal cotejo se dá em razão da inerente disciplina trazida pelo FEF, a qual direciona, já no artigo 16c, inciso 2 da Lei 9.504/97, sendo o fundo constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral em valor menos equivalente ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária. O regramento veio contemplado ainda na própria LDO, que, no artigo 13, parágrafo 4º, inciso 2, expressamente dispunha, já na redação original do projeto encaminhado pela Presidência da República, que o PLOA conterá reservas específicas para atender as emendas de bancada estadual de execução obrigatória em montante correspondente ao previsto no artigo 3º da emenda à Constituição 100 de 2019, descontados os recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento que trata o inciso 2, caput do artigo 16c da Lei 9.504 de 97. Há evidente disputa no orçamento entre tais finalidades, não se podendo afirmar que eventual afronta à Constituição apenas surgiria no momento em que as verbas eleitorais venham a ser fixadas de maneira excessiva. Ao risco de atribuir para o Supremo competência para sempre apreciar se determinado quanto de uma dada alocação orçamentária em detrimento de outras atenderia ou não aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade. Observa-se uma opção clara para que o legislador, dentro de sua atribuição constitucional, estabeleça, quando da elaboração da lei orçamentária, o campo de prioridades, escolhendo entre o necessário financiamento público das campanhas e eventual patamar de recursos a ser reservado às emendas de bancada. Por tal razão, inclusive, não acompanha o entendimento de que haveria vulneração à disciplina referente à impositividade das emendas de bancada, visto que esta se faz direcionada justamente para prestigiar as escolhas empreendidas pelo legislador, tornado obrigatória sua execução após a aprovação do orçamento.
É dizer, dentro da concretização do princípio da separação dos poderes, elevou-se ao ângulo constitucional certo patamar mínimo de alocações realizadas pelo Parlamento, cabendo a este, e não a qualquer outro dos poderes, definir o quanto e a maneira que tais recursos serão empreendidos quando aprovados. Sob esse ângulo, não se pode extrair de disciplina voltada à execução do orçamento balizas a pretensamente regular o processo de elaboração. E mesmo compreender que tal instituto, direcionado a proteger as escolhas orçamentárias realizadas pelo Legislativo, forneça substrato para, em sentido oposto, tolher o campo de atuação parlamentar. Além disso, não quer demais ressaltar que, muito embora entenda que a concretização dos direitos impõe custos, que se traduzem no orçamento, uma maior destinação de verba pública para uma determinada finalidade, por si só, não representa dizer que aquele fim será alcançado. As avaliações e os cálculos políticos para definir o nível de investimento público devem ser feitos pelas instâncias deliberativas com capacidade institucional. É dizer, por mais que se espere que investimentos em saúde e educação sejam prioridade no orçamento e assim mereçam cada vez mais investimentos, do que não discordam, o patamar de recursos destinados a esses objetivos será sempre definido pelas instâncias políticas de nosso Estado de Direito, dentro das escolhas trágicas que a elaboração do orçamento impõe. A questão, portanto, referente à aludida desproporcionalidade da verba que veio a ser fixada na lei orçamentária a partir das diretrizes estabelecidas pelo artigo 12, inciso 27 da lei 14.194/21, foge à atribuição desta. Muito embora enfrentemos um momento ímpar na história da humanidade, com uma crise sanitária e econômica sem precedentes, não se pode perder de horizonte os signos que caracterizam o nosso Estado democrático de direito, do qual a separação harmônica dos poderes é cláusula inafastável. Ora, o controle da alegada má alocação dos recursos se dará nas urnas, oportunidade em que o financiamento público das campanhas, com certeza, retornará ao debate político. Até por isso, entendo ser passo demasiadamente largo conferir ao Supremo a tarefa de corrigir as opções legislativas feitas pelos representantes do povo no que toca tão somente ao estabelecimento das prioridades orçamentárias para o ano de 2022. Entendo eu, que não venham os que pensam diferente, que não podemos assentar, ainda que em um cenário de restrição orçamentária e mesmo de crise pandêmica, a melhor alocação para a receita, visto ser essa tarefa eminentemente da política. Muito embora não desconheça a evolução jurisprudencial dessa Corte, na já mencionada ADI 4048, ministro Gilmar Mendes, quanto à possibilidade de controle de constitucionalidade de leis orçamentárias, entende ser necessário prudência para que não se subtraia do diálogo entre os poderes executivo e legislativo a importante tarefa de definir a melhor destinação dos recursos públicos. Salvo quadro de flagrante violação à Carta da República e à legislação infraconstitucional de regência, que ressalto não observar na presente situação, a alocação orçamentária ampla deve estar ao largo do controle jurisdicional, especialmente em sede abstrata, na qual a análise do orçamento assumirá um viés macro, pouco conectado à concretização de direitos na esfera individual. Ainda que se diga que o constituinte derivado venha a elevar parte da disciplina orçamentária em envergadura constitucional, especialmente no que diz respeito às emendas impositivas de bancada, não cabe ao Poder Judiciário, com base em juízos próprios, atribuir qual seria o melhor emprego dos recursos públicos ou o patamar considerado válido de um certo investimento. Reconheço certa surpresa relativamente ao montante global originado a partir das balizas trazidas pelo artigo 12 do inciso 27 da Lei 14.194/2021 e concretizado posteriormente na lei orçamentária. Ainda assim, entendo não haver espaço para atuação jurisdicional quanto ao dimensionamento de referida verba, sob risco de se abrir caminho para o controle e as minúcias de cada dotação. Ora, o recall a ser promovido por meio da eleição é o momento adequado para a sociedade empoderada passe a corroborar ou não com as citadas práticas e opções legislativas. Entendo que, em uma experiência verdadeiramente democrática, deverão as urnas dar resposta em relação a tais prioridades. Não podendo, venha novamente o Poder Judiciário subtrair esse importante momento do povo brasileiro. Ante o exposto, e mais uma vez, sem deixar de elogiar o gigantismo do voto, especialmente na sua profundidade, trazido pelo eminente relator, que na mais respeitosa vênia a sua excelência, quem pensa de forma diferente, inaugura divergência para indeferir o pedido cautelar formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade. É como voto, presidente.
Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Seu voto está anotado. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministros, procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, os advogados que nos assistem. Presidente, inicio cumprimentando o eminente ministro relator, ministro André Mendonça, pelo detalhado voto que, obviamente, acaba por permitir que eu possa reduzir as minhas alegações, as minhas afirmações, porque todo o cenário importante da questão foi bem detalhado por Sua Excelência, assim como agora pela divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques. Presidente, a questão aqui em jogo, a meu ver, diz respeito à verdade sobre a possibilidade ou não do Congresso Nacional estabelecer, por lei de diretrizes orçamentárias, um percentual num critério já adotado. Então, essa, me parece, enxugando toda a discussão, essa é a grande discussão. E se existir essa possibilidade de estabelecer um percentual, não um critério, um percentual num critério já existente, se o Congresso Nacional o fez respeitando o processo legislativo formalmente, ou seja, se é constitucional formalmente, e se não desrespeitou a moralidade, se houve desvio de finalidade. E por que eu situo nesse aspecto? A lei 9.504, com as alterações da chamada Lei das Eleições, a Lei 13.487, ela prevê o fundo, o chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha, prevê como ele deve ser constituído e como será dividido, principalmente com base nas bancadas, principalmente na bancada da Câmara dos Deputados. Ou seja, a previsão do fundo, a sua constituição e a sua divisão não estão em discussão aqui. Ninguém, nem o autor, nem os amici curiae, ninguém discute isso. A Constituição, e essa questão do fundo, e essa questão importante, se dá no artigo 16C, da lei, da citada Lei 9504, com alteração da 13.487. E diz: o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é constituído por dotações orçamentárias da União, em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei, e 2, ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. E fixo aqui. Veja, o critério é definido por esse artigo. Aqui é o critério. Nós podemos concordar ou não com o critério. Isso é muito importante depois, na análise da questão de se as emendas parlamentares, ou se a emenda parlamentar que alterou o projeto enviado, o projeto de lei da LDO enviado pelo presidente, criou ou não despesa. O critério adotado foi percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes do quê? De emendas de bancada estadual impositiva. Com base nisso, em 2018, a lei orçamentária fixou o valor de 1,9 bilhões. Depois, em 2020, fixou novamente
Veja, sempre o mesmo critério e sempre estabelecendo um link, a ligação direta entre o artigo 16C e a lei orçamentária. O que fez a LDO? E, obviamente, nós acompanhamos, a LDO surgiu por questão da dificuldade da lei orçamentária, houve uma conjunção política, mas juridicamente o que fez a LDO? A LDO estabeleceu o valor? Não. A LDO estabeleceu um novo critério? Também não. O que fez a LDO no artigo 12? Disse que o projeto de lei orçamentária de 2022, a respectiva lei e os créditos adicionais discriminarão em categorias de programação específicas as dotações destinadas a, e aí no inciso determinado, inciso 27, Fundo Especial de Financiamento de Campanha financiado com recursos de reserva previstos no inciso 2, no valor correspondente a 25% da soma das dotações para a Justiça Eleitoral e as constantes no projeto de lei número tal, que vem a questão das emendas de bancada. Ou seja, a lei de diretrizes orçamentárias estabeleceu uma intermediação, a meu ver, entre o artigo 16C e a lei orçamentária. O critério continuou o mesmo e ninguém aqui impugnou o critério, seja o referido a dotações para a Justiça Eleitoral, seja a questão das emendas impositivas de bancada estaduais e distrital. Só que se estabeleceu um percentual, 25%. Houve aqui o estabelecimento de um percentual, que entendo, já adianto, é um percentual máximo, teto. Houve um percentual que pode possibilitar que se chegue ao valor de 5,7 bilhões. Vem a lei orçamentária anual, estabelece o efetivo valor de 4,9 bilhões a partir desses critérios. Então, eu volto à questão. Foi a LDO que estabeleceu o valor? Não. Ela criou um novo critério? Não. O que ela fez? Especificou um percentual do montante total do recurso da reserva específica para a Justiça Eleitoral e as programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva. Ora, diz o autor, a partir desse desenho, diz o autor, que houve uma inconstitucionalidade formal, porque essa previsão se deu por meio de emenda parlamentar. Digo eu, não houve, a meu ver. E nisso, também concordo com o eminente ministro relator, a divergência. Nós sabemos que na tradição brasileira, assim como o resto do mundo, esse processo legislativo especial, há um processo legislativo especial para as leis relativas à questão orçamentária, para o plano plurianual, para a lei de diretrizes orçamentárias, para o orçamento anual e também a Constituição prevê para os créditos adicionais. A previsão, artigo 66, artigo 84, inciso 23 da Constituição, continua sendo a previsão do chefe do Poder Executivo, o presidente da República, privativamente é ele que deve enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas orçamentárias anuais. Isso não impede a possibilidade de apresentação de emendas aos projetos de lei orçamentária, lato sensu, e aqui ao projeto, a LDO. Isso é um entendimento pacificado. O chefe do Executivo, ele não é o senhor do orçamento. O chefe do Executivo é o senhor da proposta orçamentária. Até porque é no Executivo que é possível analisar de forma mais detalhada as necessidades de alocação dos recursos. A partir disso, o chefe do Executivo envia
ao Congresso. E uma das funções históricas do parlamento, lá de trás as câmaras régias inglesas, depois o parlamento inglês, é exatamente o controle do executivo e do dinheiro público via aprovação das leis orçamentárias. E aqui, alguém abriu o microfone, está dando eco. No TSE também foi hoje, né, ministra Carmen? Quando é assim, alguém está com o microfone aberto, ouvindo ao mesmo tempo 2 vezes. Mas, continuo, essa função importantíssima dos parlamentos e do Congresso Nacional permite que o Congresso apresente emendas. Há limitações que foram já expostas pelo eminente ministro relator, pela divergência. Há limitações. As emendas devem indicar os recursos necessários. As emendas devem indicar a anulação de despesa quando necessário, porque essas emendas não podem aumentar a despesa, salvo se indicar a fonte, uma nova fonte. Deve guardar, nesse caso, a pertinência. E tudo isso foi observado aqui. Até porque, e tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, nas suas informações, da mesma forma a Procuradoria-Geral da República, no parecer, apontam que a norma impugnada não apresentou nenhum aumento de despesa, sem indicação da fonte de recursos. Por quê? Exatamente porque se retirou do montante reservado às emendas e bancadas estaduais e do Distrito Federal. Mas esse dinheiro era para as emendas. Mas o critério, por isso que eu iniciei dizendo que a LDO não criou um novo critério, o critério não está sendo impugnado aqui. Ninguém está arguindo a inconstitucionalidade do critério. O critério fixado no artigo 16C foi esse. É possível, disse o legislador, e não houve impugnação, é possível se retirar um valor que seria destinado às emendas impositivas e bancadas dos Estados e Distrito Federal para o fundo eleitoral. Isso é possível. Isso é possível e não foi impugnado. E foi isso que foi feito ao estabelecer esses 25%. Então, não houve aumento de despesa. Não houve, da mesma forma, não houve a introdução de uma matéria alienígena, porque a LDO tratava também da questão geral. Não há necessidade de compatibilização, e esse é outro ponto impugnado aqui, é que as emendas à LDO não poderiam ser incompatíveis com o plano plurianual. Quando sabemos, o presidente, colegas, quando sabemos que não há necessidade de constar expressamente os valores ou a destinação de valores no plano plurianual para as eleições, uma vez que as eleições não são o fundo eleitoral, as despesas do fundo eleitoral não são contínuas. Não há eleição ou não há eleições todos os anos. Isso também foi bem destacado pelo Senado Federal, na manifestação do Senado Federal, isso foi bem destacado pela Câmara dos Deputados, inclusive com gráficos colocados pelo Senado Federal, não há essa necessidade. Então, também aqui afasto essa inconstitucionalidade apresentada pelo autor. Ora, haveria, e eu nem entrei nessa questão porque o eminente vice-relator parece que não adentrou nem a divergência, haveria aqui, como apontado em pareceres, até um conhecimento parcial da ação, porque há impugnação do artigo 12, dizendo que o artigo 12 é incompatível com a Lei 9.504, que o artigo 12 é incompatível com a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora,
nem a Lei 9.504, nem a Lei Complementar 101 fazem parte do bloco de constitucionalidade que permite ser paradigma para a arguição concentrada de constitucionalidade. Mas, independentemente dessa questão, não vislumbra essas inconstitucionalidades formais, nem tampouco essa dissonância com a lei das eleições, e depois veremos com a lei de responsabilidade fiscal, que a lei das eleições fixou, como eu disse, o critério. Esse critério foi aprimorado, ou, se não gostarmos do critério, foi especificado pela LDO. Não havendo inconstitucionalidade formal, haveria inconstitucionalidade material, haveria desvio de finalidade, ofensa à moralidade administrativa, ofensa ao artigo 67, como diz o autor, inovação da fórmula de cálculo do fundo eleitoral por via imprópria. Essa inovação da fórmula de cálculo, como eu disse, o critério já era estabelecido e não foi impugnado pelo autor. Ele faz a impugnação dos 25%, não do critério adotado pela lei das eleições. Haveria essa inconstitucionalidade material? Também afasto a inconstitucionalidade material, o desvio de finalidade no uso dos recursos públicos. Nós podemos concordar ou não com os valores fixados. Nós podemos entender que o valor é extremamente alto ou não. Até porque é de difícil aferição isso. Eleições municipais têm um gasto. Eleições gerais são muito mais caras, porque as eleições para governo do Estado, para a presidência da República, são as eleições mais caras. As eleições, inclusive deputados estaduais, federais, acabam no Brasil por esse absurdo sistema proporcional de lista aberta, que exige que o candidato a deputado estadual ou federal faça campanha em quase todos os municípios. Em São Paulo, tem deputados federais e estaduais que acabam tendo voto em 300, 350 municípios, 400 municípios dos 645 municípios de São Paulo. Isso acaba gerando um gasto muito grande. Agora, por que esse gasto precisa ser pago ou precisa ser suportado pelo dinheiro público? Exatamente porque foi uma opção, verdade, uma opção desta Corte, que ainda não foi, diríamos, solucionado pelo Congresso Nacional. À medida em que a Corte declarou inconstitucional o financiamento por pessoa jurídica, houve uma mudança estrutural de financiamento das campanhas eleitorais. Diferentemente do que alguns entendiam, e eu diria até torcem, seria muito bom, não houve o engajamento das pessoas físicas no financiamento eleitoral. E houve a necessidade, sim, concordemos ou não com o financiamento público, hoje no Brasil, o sistema eleitoral é financiado pelo dinheiro público. Porque se não for, nós vamos ter um problema gigantesco que já se verificou em eleições passadas, principalmente nas eleições logo após o fim do financiamento de pessoa jurídica, locais onde o crime organizado financiou eleições, onde milícias financiaram eleições. Há necessidade de se verificar um financiamento. O tamanho dele, o valor, nós precisamos, com o tempo, ir calibrando. Nós, que eu digo, a sociedade brasileira. Mas, enquanto não se alterar o sistema eleitoral para um sistema mais barato, um barateamento, há necessidade do financiamento. Essa previsão, esse aumento, nós podemos dizer que fere
a moralidade administrativa, que houve um desvio de finalidade, com todo respeito às posições em contrário, me parece que não. Por que haveria um desvio de finalidade? O dinheiro, sejam os 2 bilhões e 900 anteriores, sejam os 4,9, o dinheiro vai ser para financiamento eleitoral, pelo critério estabelecido anteriormente pelo artigo 16C e pela divisão por bancadas estabelecido pela lei das eleições. Ah, mas vai ter mais dinheiro para a campanha. Vai ter mais dinheiro para a campanha. Isso não significa que há um desvio de finalidade. O financiamento público de campanha foi otimizado, nós podemos, inclusive, achar que foi anabolizado demais, mas não se pode, a meu ver, dizer que houve ferimento ao princípio da moralidade administrativa, que houve um desvio de finalidade, porque não houve mudança de critério, houve mudança de valor. Nós não podemos aqui, com todo respeito às posições em contrário, nós não podemos aqui declarar inconstitucional porque o valor é alto ou baixo. Nós temos que verificar os critérios. Não houve mudança de critério. Não houve mudança de distribuição, direcionando para o partido A, para o partido B, para o partido C. Não. O critério foi fixado anteriormente, em 2017, e a divisão também. Então, nós estamos aqui, verdade, discutindo a mudança de valor, porque o valor foi alto. Porque se entendeu, o autor, que o valor foi alto. E talvez seja mesmo. Mas talvez seja necessário para resguardar o sistema eleitoral de financiamentos espúrios. Como vamos saber isso? Vamos saber fiscalizando por meio da Justiça Eleitoral cada vez mais os gastos eleitorais. E isso vai possibilitar um balanceamento desses valores. Então, não me parece que haja ferimento, nem a princípio que haja um desvio de finalidade, aqui seria o ferimento ao princípio da impessoalidade, não me parece que existiu, nem a moralidade administrativa. É porque, no final, o que nós estamos discutindo o valor foi muito alto. Eu não concordo com o valor, disse o autor. Até porque, sabemos, é uma bandeira do partido autor, não utilizar recursos do fundo eleitoral. Isso é uma bandeira programática do partido autor da ação. Agora, o fato de não se utilizar não leva à conclusão que aqueles que utilizam estão desviando de finalidade ou estão agindo de forma imoral, porque o atual sistema eleitoral brasileiro adota esse financiamento quase que 100% de dinheiro público. Então, presidente, afasto também essas inconstitucionalidades apresentadas pelo autor. Também, com todo respeito ao eminente ministro relator, ao voto proferido por Sua Excelência, me parece, já citei a questão dos critérios e da complementação e do link realizado pela LDO entre a lei orçamentária e o artigo 16C, não me parece que faltou parametricidade entre LDO e a LOA. E, da mesma forma, aqui não vislumbro desrespeito ao princípio da anualidade eleitoral, o princípio ao artigo 16, até porque, se assim fosse, nós nunca teríamos financiamento eleitoral. É porque, mesmo tirando a LDO, a lei orçamentária, ela nunca é aprovada um ano antes das eleições. A lei orçamentária jamais será aprovada antes de outubro. Ela é sempre aprovada no final do ano. Então, também, mesmo que tirássemos a LDO, que
passou a fazer essa intermediação entre o artigo 16C e a lei orçamentária para as eleições de 2022, mesmo que tirássemos, seria impossível aplicar o valor fixado nas leis orçamentárias, porque fixado no período de um ano. A verdade, e por isso iniciei insistindo nisso, não houve alteração de critérios. Não houve alteração da divisão. Aí sim, se mudasse os critérios previstos, a questão da destinação do montante para a justiça eleitoral e das despesas obrigatórias, das emendas obrigatórias de bancada, se houvesse alteração dos critérios, se houvesse alteração da forma de distribuição dentro do ano anterior à eleição, poderíamos dizer que haveria um reflexo nas eleições, um reflexo maléfico às eleições. Mas não houve isso. Nós só estamos falando de valor. E o valor aprovado poderia ser X ou Y pela lei orçamentária, mesmo que não existisse a LDO. Veja, a lei orçamentária poderia ter aprovado os 5 bilhões e 800, mesmo sem a previsão da LDO. E aprovaria após o prazo de um ano. E nós não poderíamos dizer, como não se disse nas eleições de 2020, nem na 2018, que houve quebra do artigo 16. Então, aqui não houve alteração de critério, alteração de divisão nesse período de um ano. Então, com todas as vênias, afasto também a alegação de quebra do princípio da anualidade. Com essas considerações, presidente, pedindo todas as vênias ao eminente relator, ministro André Mendonça, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques no sentido de indeferir a cautelar requerida pelo autor. É o voto, presidente. Senhor Moraes. Senhor presidente. Pois não, ministro André Mendonça. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, minha saudação aos ministros, em especial ao ministro Nunes Marques e ao ministro Alexandre de Moraes, que já proferiram seus votos, e meu respeito à tese e à posição de ambos, mas me permitam, porque entendo pertinente um esclarecimento. O ministro Alexandre de Moraes levantou a questão, e acho oportuno esse levantamento, de mudança ou não de critérios. E acho que, ademais de outras divergências, as quais respeito e valorizo acima de tudo, nesse ponto eu penso que vale a pena alguns esclarecimentos. Lógico que o voto que ontem proferi traz outras questões, como a questão da anualidade, a questão da proporcionalidade, mas na questão dos critérios, a minha leitura e o meu entendimento do dispositivo, ela é diversa, ou seja, na minha opinião, houve mudança de critério. E eu peço a atenção de Vossas Excelências para trazer os esclarecimentos que justificam, no meu entender, essa posição. O artigo 16C da Lei das Eleições, no inciso 2, diz que o critério relacionado à questão das bancadas, das reservas específicas, das emendas das bancadas estaduais impositivas, diz o texto, corresponde ao, abre aspas, percentual do montante dos recursos. Não está dizendo que corresponde aos recursos, mas utiliza os recursos correspondentes à emenda de bancada impositiva como um parâmetro a ser definido em outra legislação como um percentual do montante global do correspondente a essas emendas de bancada. Eu digo isso
porque, de forma bastante sutil, o dispositivo questionado do artigo 12, inciso 27, diz o seguinte, eu vou iniciar pelo caput. O projeto de lei orçamentária de 2022, a respectiva lei e os créditos adicionais discriminarão, em categorias de programação específicas, as dotações destinadas a, inciso de número 27, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, financiado com os recursos da reserva prevista no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 13, vírgula, no valor correspondente a 25% da soma das dotações para a Justiça Eleitoral para o exercício de 2021 e as constantes do projeto de lei orçamentária de 2022, acrescentado do valor previsto no inciso 1 do artigo 16C da Lei das Eleições. Veja, a questão das emendas de bancada não está no 16.1, está no 16.2. Onde estaria, então, a referência no inciso 27 à questão das emendas de bancada? Está no seu início, quando fala o Fundo Especial de Financiamento de Campanha será financiado com recursos da reserva prevista no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 13. Vamos agora a esse artigo 13, parágrafo 4º, inciso 2. Parágrafo 4º. O projeto de lei orçamentária de 2022 conterá reservas específicas para atender a, inciso 2, emendas de bancada estadual de execução obrigatória, em montante correspondente ao previsto no artigo 3º da emenda constitucional número 100, vírgula, e aqui eu chamo a atenção, descontados os recursos destinados ao fundo especial. Se no artigo 16, inciso 2, falava que seria um percentual correspondente às emendas de bancada, esse parágrafo 4º, inciso 2, diz que será algo que retirará das próprias emendas de bancada. Tanto assim é que a Advocacia do Senado, nas suas justificativas, diz o seguinte, item 2 da ementa trazida nas informações pela Advocacia do Senado. A norma impugnada não acarreta aumento de despesa, concordo? Já que eventual elevação do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha é deduzida, é retirada do montante reservado às emendas de bancada. Por isso, no meu voto nesse ponto, abstraindo-se as questões da anualidade, da proporcionalidade, entende sim que houve uma mudança de critério, que eu tirei de programas continuados de execução impositiva, nos termos da própria Constituição, deixei a descoberto e peguei esses valores e coloquei no aumento do fundo. Então, só trago essa questão porque foi muito bem levantada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas é um ponto de divergência de leitura sistemática da questão à luz da minha percepção. Eu queria trazer somente esse esclarecimento, senhor presidente, pedindo todas as vênias e registrando também meu respeito à tese defendida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas julgava oportuno fazê-lo nessa oportunidade, nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, ministro André Mendonça. Ministro Edson Fachin, nós estamos a 1 minuto do término da primeira parte, e como a segunda parte será presidida pela ministra vice-presidente, eu perguntaria a Vossa Excelência se Vossa Excelência me permite, antes de me ausentar, antecipar o meu voto antes de Vossa Excelência. Perfeitamente, presidente. Com todo prazer. Muito obrigado. Eu trago um voto que eu vou fazer juntada
E, em primeiro lugar, eu estabeleço essa relação entre financiamento eleitoral, democracia e Constituição. Cito aqui doutrina estrangeira e precedentes do Supremo Tribunal Federal. E apenas reafirmaria e reiteraria para que todos tivessem a mente ainda com foco naquele nosso julgamento, que a grande moléstia àquela prática era que o financiamento de campanha por pessoa jurídica gerava uma contrapartida indesejável conducente a delitos gravíssimos que foram apurados posteriormente. E foram efetivamente apurados e foram efetivamente existentes. Daí porque o Supremo Tribunal Federal conjurou essa possibilidade desse financiamento público de campanha por pessoas jurídicas. Se odianamente vê uma lei dizendo que as pessoas jurídicas podem financiar a campanha sem contrapartida, sem engendrar contratos com o poder público como contraponto, seria o ideal de tudo. Quer dizer, uma partida tem a ideologia verde, financia o candidato do Partido Verde. O que não dá é a pessoa jurídica agradar a gregos e troianos e obter benefícios plúrimos. Por outro lado, naquela oportunidade, nós também decidimos que, nesta área da democracia, principalmente com base na doutrina do professor John Hart Ely, ou Eli, como preferem alguns, nós deveríamos intervir apenas quando houvesse o ferimento dos pressupostos do regime democrático, para corrigir patologias que desvirtuem o sistema representativo e proteger os interesses de grupos minoritários. Eu acho que todos nós estamos esquecendo que, na semana passada, nós consagramos a possibilidade de federações partidárias que estarão intrinsecamente vinculadas por ideologia e formalmente vinculadas pelo período de 4 anos. Então, não estou falando de partido pequeno nem partido grande. Tenho que levar em consideração que agora nós temos federações partidárias. Eu ainda me recordo que, naquela oportunidade, nós ressaltamos o potencial benéfico de uma deferência institucional democrática ao Poder Legislativo. E ressaltamos que a jurisdição constitucional deve levar em consideração sua capacidade institucional para solucionar o caso à luz de elementos disponíveis, empíricos. Isso porque foi, digamos assim, o núcleo essencial daquele julgado. Em uma democracia, ao menos quando idealmente pensado, o espaço político, notadamente o parlamento, é o locus por excelência que deve ocorrer deliberações sobre questões políticas fundamentais da sociedade. Foi exatamente firme nesse julgamento que nós estabelecemos. O pressuposto da cláusula de independência e harmonia entre os poderes consiste precisamente no fato de que cada um deles desenvolveu, ao longo do tempo, distintas capacidades institucionais. É que eu prossigo com a doutrina majoritária nesse sentido e assento que, não obstante o reconhecimento de nossa competência, isso não autoriza a atuar de forma irrestrita em matéria orçamentária. Ao contrário, recomenda a autocontenção judicial, porquanto a Constituição Federal estabeleceu inequivocamente o Poder Legislativo como órgão dotado de titularidade para esses temas judicando como esse que nós estamos julgando agora, e eu transcrevo trechos da ADI 5468. Também eu afasto aqui a alegação de desvio de poder legislativo e de moralidade administrativa, utilizando exatamente os argumentos do eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ao destacar que buscar escopo distinto do que esteja específico à norma legal que lhe sirva de arrimo ou objetivo diverso
que seja inerente ao específico dispositivo constitucional que esteja atrelada é que caracteriza o desvio de poder. E aqui não está havendo isso. Aqui, no fundo, acho que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Nunes Marques destacaram com muita precisão. O que está em jogo aqui é valor, que nós não temos capacidade institucional para dispor sobre isso. O que está em jogo aqui é valor, não é confronto com a Constituição. Aliás, o que se debate aqui é lei com lei, não se discute nada sobre o prisma constitucional. Eu também afasto, assim como, aliás, a unanimidade se afastou, ou a quase unanimidade se afastou, a usurpação de competência do chefe do Poder Executivo, exatamente por entender que o Poder Legislativo tem o poder de emenda, e mais ainda, o Poder Legislativo derrubou o veto de Sua Excelência, o Presidente da República. Com relação à violação do plano plurianual, eu trago aqui, digamos assim, inúmeras passagens de professores de escola sobre o tema, Ricardo Lobo Torres, trago Diogo de Figueiredo Moreira Neto, e concluo que, no caso do subexame, eu rechaço o argumento esposado pelo partido, no sentido de que, mais uma vez, vejam essa anomalia, nós temos que consertar essa anomalia de alguma maneira. Mais uma vez, perde-se na arena política e vem trazer o problema para o Supremo Tribunal Federal. Então, nós, do Supremo Tribunal Federal, vamos acabar dizendo que o quanto é necessário para essas articulações políticas. Isso tem que ser resolvido na arena própria, mas sempre sobra para que o Supremo Tribunal Federal fique com a pecha de que aumentou ou diminuiu o fundo eleitoral. Absolutamente não. Nós estamos analisando, nós somos juízes da Constituição. Nós temos que saber se essa estratégia político-eleitoral inerente à democracia, ela é da nossa competência ou da competência do Poder Legislativo. Então, nesse particular, eu rechaço o argumento esposado no sentido de que houve um atentado jurídico contra o plano plurianual em vigência, por conta da jurisprudência do Supremo já assentou que a jurisdição constitucional, em face da tessitura aberta de conformação legislativa prevista pelo inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 166, que se utilizou aqui, não detém capacidade institucional automática ou pressuposta e não pode. Acórdão do Supremo Tribunal Federal. E não pode empreender, no âmbito do controle abstrato, a tarefa de coordenação entre o plano plurianual e as respectivas leis diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias. Consecutariamente, diante desse quadro, deve declarar-se que a função de definir receitas e despesas do aparato estatal é uma das mais tradicionais e relevantes funções do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário, no caso, uma postura de deferência institucional em relação ao debate parlamentar, sob pena de indevida e ilegítima tentativa de esvaziamento de típicas funções institucionais do Parlamento, ADI 5468, que tive a honra de relatar e de ter sido sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. Em conclusão, no que diz respeito ao argumento de violação aos princípios de segurança jurídica, segurança orçamentária, prudência fiscal, ainda que se possa discordar do mérito, como aqui agora destacaram os ministros Nunes Marques, não se pode dizer que isso é inconstitucional. Isso serve para quem votou esse valor, que não foi o Supremo, pagar o preço social dessa iniciativa. Não nós do Supremo Tribunal Federal. Temos que pagar esse preço social. E, por essa razão,
a norma impugnada, eu acredito que ela mereça ser considerada válida por meio de deferência judicial ao Parlamento brasileiro no âmbito orçamentário. Acho muito importante que nós levemos em consideração essa deferência ao Legislativo nessas causas em relação às quais não temos capacidade institucional, que tem nos trazido problemas, tem gerado níveis alarmantes de insatisfação em relação ao Poder Judiciário, quando não somos os protagonistas dessa estratégia. O valor é alto, inconstitucionalidade aqui não há. Então, eu peço vênia ao brilhantíssimo voto do ministro André Mendonça, dos seus apartes, mas eu peço vênia para indeferir a medida cautelar pleiteada nos autos da presente ação direta de inconstitucionalidade. Pedindo vênia ao ministro Luiz Edson Fachin por ter me antecipado, mas eu não queria deixar o plenário diante de um caso de força maior sem me manifestar sobre um tema tão instigante quanto esse. E, após isso, sem nenhum autoritarismo, eu declaro suspensa a sessão.